Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou o Jefferson e por alguns minutos falarei sobre um novo assunto que também está presente no contexto bíblico, que é sobre os anjos. O que são? Qual a razão de existirem? O que são capazes de realizar? O que podem fazer em favor dos que temem a Deus? A estas questões procurarei, à luz da palavra de Deus, de maneira breve, trazer o que a Bíblia fala a respeito. O texto base para o assunto a ser discorrido se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: Não são todos os anjos, espíritos, ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Para a primeira pergunta apresentada, que será o assunto deste podcast, pode-se ver a passagem bíblica respondendo: os anjos são espíritos, e como espíritos, eles não são de carne e osso. Já é um ponto interessante a ser observado, porque com essa característica particular a eles, são extremamente diferentes dos humanos de carne e osso. Com seus corpos espirituais, não sofrem a influência do tempo e nem da física, ou seja, não envelhecem ou morrem, são imortais por natureza. Os anjos, mesmo sendo espíritos, de uma natureza bem diferente da natureza humana, podem se manifestar como se fossem humanos e serem vistos, se Deus assim o permitir. Observe um exemplo bíblico que se encontra em Gênesis 19, versículo 1. A noite estava caindo, quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. Ló, o sobrinho de Abraão, viu quando esses anjos literalmente chegaram em Sodoma. Deus permitiu os anjos serem vistos como seres humanos, porque eles entraram na cidade. Os homens da cidade queriam abusar dos anjos, desrespeitando-os, mas os anjos os feriram de cegueira momentaneamente. O milagre foi perfeito. Os anjos foram vistos por muitos como se fosse humano. Um outro exemplo bíblico sobre o que está sendo colocado a respeito dos anjos se encontra em Hebreus 13, versículo 1. Diz assim: Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Veja o que o texto da carta aos Hebreus diz, que alguns, diante de anjos, não os perceberam como anjos. Pensavam que eram seres humanos, de tão perfeito que era o milagre que Deus permitiu ocorrer. Se apresentaram parecendo seres humanos. Espíritos da parte de Deus, que obedecem à voz de sua palavra, conhecidos pela Bíblia como anjos. E por que é importante saber a respeito deles? Porque ficará fácil quando ouvirmos falar da criação de Deus, que não é o homem, e que também foi criado para adorar o Senhor Deus, os anjos. Não se pode negar a realidade desses espíritos, chamados anjos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 43, diz o seguinte: Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Esse texto está fazendo relato do momento em que o Senhor Jesus estava orando. E aquele momento de oração do Mestre foi um dos momentos que somente ele sabe explicar. Mas nesse momento um anjo veio do céu e o confortava. Os anjos, segundo a Bíblia, são reais. O Senhor Jesus é a prova viva desse milagre, pois anjos estiveram presentes em seu ministério. E por que é importante para o ser humano saber sobre esse assunto? Porque esse assunto não somente fica na natureza dos anjos, vai além. Porque assim como a definição, o que são, há também o que podem fazer. E isso também é importante para aquele e aquela que teme a Deus. Porque a ação angelical, como veremos nos próximos episódios, está ligada àquele e àquela que teme a Deus. Será visto como a pessoa que teme a Deus é beneficiada pela ação angelical, quando é enviada da parte de Deus. O foco aqui é tratar o assunto, a natureza dos anjos, de forma geral, porque também é conhecido nas Escrituras sobre os anjos que não fazem a vontade do Senhor. Sobre esse ponto será deixado
para ser comentado em outra oportunidade, se o Senhor Jesus permitir. Querido ouvinte, querida ouvinte, este podcast tem o objetivo de trazer ao conhecimento do ouvinte a variedade dos assuntos dentro da Bíblia. Pois assim como a Bíblia fala sobre a origem da criação, pecado, salvação, perdão, também fala sobre os anjos. E para uma pessoa que se interessa nos assuntos relacionados a Deus, é importante ter uma noção, mesmo que bem pequena, sobre o que está sendo discorrido. Espero que o assunto anjos, dentro do contexto bíblico, possa, no decorrer dos demais episódios, ser útil a ti, porque a intenção desse trabalho, através do podcast, é de alguma forma contribuir para a tua edificação. Mais uma vez eu digo, vou ficando por aqui dizendo a ti muito obrigado por tua valiosa atenção. Até o próximo episódio, se o Senhor Jesus permitir. Tchau!